Disse que a propaganda que funciona melhor é aquela que não notamos, aquela que nos manipula de maneiras que nem sequer suspeitamos, introduzindo em nossas mentes uma pequena ideia que eventualmente cresce e percebemos como própria. Quando pensamos em propaganda, nos vem à mente a época da Segunda Guerra Mundial, onde o governo alemão manipulava a opinião pública, enaltecendo certas culturas e denegrindo outras. Comece a refletir sobre isso. Mas muitos esquecem que os Estados Unidos também usaram propaganda durante a guerra e que os super-heróis se tornaram o veículo perfeito para transmitir seus ideais de poder. Com o fim da guerra, esse tipo de imagem sumiu dos quadrinhos, mas será que a propaganda nos super-heróis acabou de fato? Ou mudou tanto que nem notamos? Neste vídeo, abordaremos como esses personagens têm sido historicamente usados para propaganda, as ideias que propõem e principalmente as novas formas que adotaram. Sou Go, o Monitor Geek, e hoje vamos falar sobre filmes de propaganda. A propaganda pode ser indireta ou subliminar. Perceberam? Pareceu que alguém tentou entrar no vídeo. Pode ser uma colaboração? O contexto histórico é fundamental ao falarmos de propaganda. Quando o Superman surgiu em 1938, os Estados Unidos da América tinham acabado de sair de uma grande depressão econômica. Por isso, o Homem de Aço era apresentado como um campeão dos oprimidos e das pessoas comuns, enfrentando políticos corruptos, empresas de mineração e até especuladores do mercado de ações em suas primeiras histórias. Quando o contexto mudou, as histórias também mudaram. No livro Superman The War Years, Roy Thomas relata que quando as primeiras histórias do Superman surgiram, os Estados Unidos da América ainda não estavam oficialmente na Segunda Guerra Mundial, mas as notícias impactavam cada vez mais as pessoas. Então as histórias começaram a introduzir conflitos que o Homem de Aço resolvia em países fictícios como Borávia, que já soava bastante europeu. Era uma forma do Superman se envolver na guerra sem participar diretamente dela. Isso mudaria em breve, já que o Superman terminou a Segunda Guerra Mundial em 2 páginas. Em 27 de fevereiro de 1940, a revista Look, rival da Life, contratou a DC Comics para publicar uma história em que o Superman chega à Alemanha, derrota facilmente seu exército e captura Adolf, dizendo-lhe: "Eu adoraria dar um soco não ariano no seu queixo, mas não há tempo para isso. Você me acompanhará para ver um amigo." Em seguida, o Homem de Aço chega à União Soviética. Ele captura Stalin e leva os 2 prisioneiros perante a Organização das Nações Unidas, que declara ambos os ditadores culpados por agressões não provocadas contra países indefesos. Vale lembrar que neste ponto da história, os Estados Unidos ainda não tinham entrado oficialmente na guerra. Considerando que este quadrinho não foi lançado como uma obra infantil, mas sim em uma revista de grande circulação. Portanto, temos que nos perguntar, qual era a intenção da revista ao pagar por uma história como esta? O que eles ganhavam? Eles não só atraíam os fãs do Superman para ler a revista, mas também faziam as pessoas começarem a associar a revista com os valores e a simbologia que o Homem de Aço representa. Mas o que especificamente as figuras de super-heróis têm que as tornam tão importantes? Porque eles conseguiram transcender os quadrinhos de onde nasceram para se tornar uma força que também nos acompanha dia após dia. E embora esse já não seja o objetivo deles, por que em 2024 os super-heróis ainda podem ser grandes ferramentas de propaganda e não apenas isso, mas também continuar falando sobre temas políticos? Sim, exatamente como você está pensando, essa história funcionou como propaganda. Mas vale a pena parar e nos perguntar, o que é propaganda? A propaganda é uma maneira de transmitir informações que busca influenciar as atitudes, crenças e comportamentos das pessoas em relação a uma causa ou ideologia. Em suma, visa persuadir as pessoas de algo. Frequentemente utiliza técnicas persuasivas como manipulação emocional e distorção ou seleção de fatos para transmitir eficazmente uma mensagem específica. Qual poderia ser a mensagem por trás deste quadrinho? Transmitir a ideia de que os Estados Unidos deveriam entrar na Segunda Guerra Mundial. Uma mensagem que foi replicada através de muitos outros quadrinhos, personagens e capas como estas outras, onde temos um símbolo de poder americano que detém a guerra com facilidade. Mas vale ressaltar que, por mais estranho que pareça, a propaganda nem sempre tem fins negativos. Por exemplo, as campanhas de cuidado com o meio ambiente muitas vezes têm elementos de propaganda, pois buscam gerar empatia e despertar emoções fortes em nós para nos convencer a mudar nossa maneira de agir e pensar. Neste caso, o objetivo de cuidar do planeta não é negativo, mas a forma como a informação é apresentada se assemelha mais à propaganda do que à publicidade.
Qual a diferença entre esses dois conceitos? Conceitos. A maior diferença está no fato de que a publicidade tem um objetivo específico de compra, ou seja, tem um objetivo comercial muito claro e específico, promover certos produtos e serviços para gerar vendas, enquanto a propaganda tem mais a ver com influenciar ideias, por isso muitas vezes é usada para fins políticos ou religiosos. Os político-religiosos frequentemente andam de mãos dadas. No entanto, a linha entre a publicidade e a propaganda nem sempre é tão clara. De fato, a pessoa que escreveu o livro sobre propaganda, e eu realmente me refiro literalmente ao livro chamado Propaganda, trabalhou tanto em publicidade quanto em derrubar governos. Edward Bernays foi um pioneiro no campo da propaganda moderna e aplicava conceitos de psicologia e psicanálise de seu tio, um senhor chamado Sigmund Freud, à persuasão em massa. Ele acreditava que as emoções e desejos poderiam ser aproveitados para influenciar o comportamento das pessoas, por isso trabalhou em campanhas muito bem-sucedidas como as Tochas da Liberdade, uma campanha financiada pela indústria do tabaco que visava fazer as mulheres fumarem mais. O que Bernays fez? Longe de promover uma marca em particular, ele associou algumas ideias feministas como a liberdade aos cigarros, dando a entender às pessoas que uma mulher independente é aquela que escolhe fumar. Bernays também associou ovos com bacon à boa saúde, o que fez com que percebêssemos este café da manhã como tradicional e nutritivo, e influenciou para que a Agência Central de Inteligência derrubasse o governo guatemalteco de Jacobo Arbenz, que queria redistribuir terras agrícolas entre os camponeses, algo que não agradou à United Fruit Company, por isso iniciaram uma campanha anticomunista contra o presidente guatemalteco. Bernays era assim de duro. Ei, você se considera uma mulher independente? Pois sim, vivemos na modernidade dos anos 20. Já posso votar e estão melhorando minhas condições de trabalho. Estou muito segura de que em breve alcançaremos a mesma liberdade e direitos que os homens. Não, mas eu estou falando da verdadeira liberdade que te dá o fato de poder fumar. Essa liberdade que te dá o poder de acender. Acender um cigarro como uma verdadeira mulher independente. Não gosto do cheiro de cigarro. Bem, eu só digo que todas as mulheres independentes são as que fumam. Então se você não fuma... Não encontro falhas na sua lógica. No caso dos super-heróis e da propaganda, inicialmente foram utilizados para vender a ideia de que os Estados Unidos eram um símbolo de poder que poderia facilmente deter os poderes do eixo e, após o ataque a Pearl Harbor, quando os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra, os quadrinhos de super-heróis serviram para manter o moral e inspirar as tropas através destas imagens que representavam coragem e heroísmo. De fato, o próprio governo distribuía quadrinhos entre os soldados porque estavam cientes do efeito inspirador que eles tinham. Com o fim da guerra, as mensagens patrióticas nos super-heróis também sumiram. Mas isso não quer dizer que os super-heróis pararam de ser usados como propaganda. As pessoas estão enganadas. Muitos têm a ideia de que os super-heróis estão cada vez mais políticos e ideológicos, mas há uma fase muito antiga dos quadrinhos do Homem-Aranha que tem influências ideológicas muito fortes. As primeiras histórias do Homem-Aranha foram escritas por Stan Lee e Steve Ditko. Porém, com o passar das edições, os dois escritores entravam em conflito crescente. Por isso, Stan, irritado, cada vez mais cedia controle a Steve, que era um grande fã de Ayn Rand e sua filosofia chamada objetivismo, que enaltece, entre outras coisas, o uso da razão e o individualismo, pois acredita que cada pessoa deve viver de acordo com suas próprias regras e para seu próprio benefício e felicidade, em vez de sacrificar seus interesses pelo bem dos outros, uma ideologia que estava mais vinculada às ideias conservadoras e capitalistas daquela época. Essas ideias foram introduzidas propositalmente nos quadrinhos do Homem-Aranha, fazendo Peter se comportar de forma estranha, como quando repreendeu manifestantes, dizendo-lhes basicamente para irem trabalhar. Nas histórias que parecem endossar a violência policial contra os criminais e no fato de que Ditko não queria que Norman Osborn fosse o Duende Verde, porque ele não gostava que o empresário ficasse mal visto. Stanley, por outro lado, era mais liberal, então ele não gostava dessas mudanças e eventualmente Ditko acabou saindo da Marvel. Porém, ele passou a escrever histórias com mensagens objetivistas mais diretas. Como Mr. A, um vigilante racional e individualista que acredita que só existem atos bons e maus no mundo sem áreas cinzentas. Este personagem lutava contra vilões que controlavam mentes, referenciando a mentalidade coletiva, inspirando o Rorschach de Alan Moore. Mas não foi uma homenagem. Na verdade, Alan Moore detestava o objetivismo. Ele criou Rorschach para satirizá-lo. Anos depois, Zack Snyder o glorificou em Watchmen, transformando a paródia em um símbolo de resistência. As reviravoltas ideológicas da vida. Outro caso emblemático relacionado ao uso de histórias para mudar ideias das pessoas está ligado à polêmica gay do Batman. Nos anos 50, o psiquiatra Frederick Wertham afirmou que o Batman era prejudicial para as crianças por promover a homossexualidade, entre outras alegações. Ele usava como exemplo painéis onde a relação entre Batman e Robin poderia ser mal interpretada.
A situação se descontrolou, pessoas queimaram quadrinhos em massa, o governo realizou audiências com proprietários da indústria, resultando no Código dos Quadrinhos, que era um organismo que censurava e regulava os quadrinhos para que não tivessem mensagens perigosas, basicamente gays, comunistas e violentas. Para mudar a percepção das pessoas sobre o Batman, eles introduziram em suas histórias a Kate Kane, a primeira Batwoman. Um personagem que serviria como interesse romântico do Cavaleiro da Noite, com a intenção de exaltar a heterossexualidade. Veja como este Batman é masculino. Ironicamente, a HQ que acabou com a HQ Scout anos depois, também teria um pouco de propaganda nela. Em 1970, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos da América solicitou a Stan Lee que escrevesse uma HQ sobre os perigos do uso de drogas. Stan aceitou e escreveu uma história em que Harry Osborn arrisca sua vida ao consumir uma substância perigosa. Porém, o Comics Code rejeitou essa história porque não permitia menções ao tema das drogas, mesmo que fosse para condená-las como ocorria nesse caso. Assim, a Marvel lançou a HQ sem o selo de aprovação do Comics Code. Surpreendentemente, não houve consequências negativas. Não houve reclamações, queima de quadrinhos, multas ou cancelamentos. Assim, outras empresas como a DC Comics também passaram a abordar temas mais políticos. Foi aqui que muitos outros escritores começaram a introduzir suas próprias ideias políticas nas histórias. Agora preste muita atenção aqui, como já dissemos antes, isso não significa que antes disso os quadrinhos não eram políticos. Digo que este foi o ponto em que os escritores começaram a introduzir seu próprio ponto de vista mais abertamente nos quadrinhos, porque já não havia um organismo de censura em jogo. No entanto, isso não significa que essas histórias carregadas de pontos de vista ideológicos ou políticos sejam necessariamente propaganda. Geralmente, os escritores abordam esses temas nos quadrinhos para dar relevância e realismo às histórias de super-heróis. Como todos temos um ponto de vista social e político, é normal que as histórias que criamos também o tenham. Nos anos 70, Danny O'Neil e Neil Adams criaram uma série de quadrinhos do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, onde os personagens com visões diferentes do mundo, Hal Jordan, conservador, e Oliver Queen, liberal, enfrentaram problemas como racismo, extremismo religioso e drogas. Enquanto Frank Miller, em sua HQ The Dark Knight Returns, nos falava do Superman como um fantoche que obedecia ao governo, enquanto o Batman representava este espírito libertário que se opunha a ele, enquanto 5 de 5 em Gansa é uma HQ que se opõe abertamente ao fascismo e ao regime conservador de Margaret Thatcher. Como em outros meios, como literatura e cinema, os artistas falam do que conhecem e sua arte reflete sua visão de mundo. Isso continua acontecendo. Após a tragédia do 9/11, várias histórias de super-heróis começaram a falar sobre esse dilema de quanta liberdade você está disposto a ceder em troca de segurança. Um discurso muito relevante na época devido ao United States of America Patriot Act. Uma lei que ampliava as capacidades do governo para que supostamente pudessem combater melhor a ameaça, permitindo-lhes espionar chamadas telefônicas de civis ou prender suspeitos sem ter provas contundentes. Sua familiar? Você já viu isso em alguma história? Em Guerra Civil, Homem de Ferro e Capitão América entraram em conflito pois um defendia mais controle e restrições, enquanto o outro queria preservar o sigilo de suas identidades. Isso significa que essa história foi uma encomenda propagandística do governo? Mas acredito que Mark Millar tinha esses temas em mente e os utilizou para contar uma história socialmente relevante. De fato, a propaganda não precisa ser direta ou mesmo consciente. E Christopher Nolan é um ótimo exemplo disso. Somos o entretenimento. Estou dizendo que a trilogia do Batman de Christopher Nolan seja ruim, ou que seja pró-Trump, pró-direita ou qualquer coisa do tipo. De fato, apenas The Dark Knight Rises recebeu ajuda e financiamento da milícia americana, as outras duas não. No entanto, Christopher Nolan queria fazer uma versão do Batman que se sentisse realista e relevante em um período de tempo que foi compreendido entre 2005 e 2012. Isso significa que a propaganda nos super-heróis não existe mais? Não afirmei isso. A propaganda nas histórias de super-heróis ainda existe, e há provas evidentes disso. O que essa propaganda procura? Não é colocar mais gays nos filmes, mas sim fazer o exército parecer bom. E é que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem uma divisão encarregada de revisar, aprovar e até mesmo coescrever muitos dos filmes que vemos. O cinema permite isso porque o Departamento de Defesa fornece fundos, instalações e equipamentos militares, economizando dinheiro para as empresas. Esse acordo foi aceito por filmes como Homem de Ferro, Capitã Marvel e Mulher Maravilha 84. Essa tática se mostrou muito eficaz. Depois da estreia de Top Gun em 1986, parcialmente financiado pelo governo, o recrutamento militar cresceu 8%. Por décadas, tiveram orçamento para apoiar o cinema, podendo fazer algumas modificações.
Isso não é segredo, você pode ler na página oficial do governo como o exército trabalha com Hollywood. Na verdade, há um texto em sua página oficial sobre como é colaborar com diretores de cinema que diz o seguinte: há compromissos de ambos os lados, mas há um ponto em que temos que dizer não, vai acontecer desta maneira ou não vai acontecer. Essas práticas certamente entram no território da propaganda, principalmente porque se trata basicamente de grandes anúncios que nem mesmo sabíamos que estávamos vendo. Que outras formas de propaganda são vistas atualmente nas histórias de super-heróis? Podemos mencionar, por exemplo, que ultimamente há muitas tramas e personagens relacionados à China, dado que hoje é um mercado muito relevante. Ou também podemos falar de como é que muitos políticos utilizam referências a super-heróis para dar uma imagem positiva. Infelizmente, esses temas dão para um vídeo à parte. Felizmente, minha amiga Becca Salas e eu já preparamos um para vocês. Você pode assistir no canal dela assim que terminar este vídeo, pois já está disponível. É o complemento ideal para as informações do vídeo.